paixão de mulher. Júlia comenta com o filho que se deu conta de que eles não podem deixar a empresa acabar, pois seria esquecer a memória do pai dele e tudo o que ele fez. O homem indaga o que ele e a gaivota têm a ver com isso. A matriarca dos Valejos ressalta que ele não pode ter uma mulher ao lado dele chamada gaivota. Sebastião ri e diz que é só chamá-la pelo nome, que é Teresa. Júlia pergunta se ele não vai mudar de opinião. O homem nega e diz que fica incrédulo que ela ainda dê importância a nomes e classes sociais ao invés de observar o tipo de mulher que ela é. Ele afirma que ela ficaria muito orgulhosa da mãe do neto dela. Júlia enfatiza que não se sabe se realmente é filho dele. Júlia salienta que não se sabe se é filho dele ou não. Sebastião relembra da conversa que teve com a gaivota sobre deixar o Fernando em segredo. Ele frisa que, se ela se preocupa com a herança, pode ficar tranquila, pois elas não precisam disso, e ressalta que vivem bem no campo, diferente deles, que são todos egoístas e nunca estão felizes. A matriarca dos Valejos concorda, mas questiona o que ele vai fazer quando a gaivota e a mãe voltarem para o campo. Ela indaga se ele pretende abandonar a empresa ou deixá-la com o Ivan. Ivan, preocupado, relata para o parceiro que um lote do café especial chegou a Madrid muito mal embalado e revela que rejeitou as 22 toneladas de café. Carlos Mário não dá muita importância ao assunto. O Valerro frisa que alertou diversas vezes para reduzir a quantidade do café, para não se prejudicarem. O mafioso ressalta que não foi ele quem mandou enviar tantos lotes para fora. Ivan concorda, mas salienta que só está comunicando, pois está receoso de que, quando Sebastião descobrir sobre o container, queira ir ver os depósitos. Carlos Mário expõe que tudo que o Valerro tem é graças a ele. Ivan frisa que reimportar o café custa muito caro e é mais vantajoso vender em Madrid ou jogar fora. Ele ressalta que o problema é que tem pouco tempo para trocar o café no armazém. O mafioso afirma que, daqui em diante, tudo o que acontecer é problema da Café Elite e frisa que não quer mais fazer negócios com ele. Lúcia recebe a Olga e a convida para ser sua assistente, dizendo que irá pedir um aumento para ela. A secretária agradece o convite. O Valerro fica irritado e ressalta que ele disse que se responsabilizariam caso algo desse errado. Carlos Mário confirma, mas salienta que seria cada um por si. Ivan ironiza o tipo de sócio que tem, por ser descartado na hora em que mais precisa. O mafioso rechaça, dizendo que compra toneladas de café mais barato, manda secar, torrar e embalar para Rei Café. Ele afirma que o Valerro precisa levar o café para o mais longe possível, para trazer todo o dinheiro, e ressalta que foi isso que eles haviam combinado. Ivan questiona se o parceiro está se vingando. Carlos Mário relembra o dia em que flagrou o Ivan saindo de sua casa. Ele afirma que não é nada que ele já não saiba. O Valerro pede dinheiro emprestado ao mafioso, mas o homem nega. Afirma que ele deve muito dinheiro a ele e frisa para que faça todo o possível para pagar alguma coisa. Gaivota e as amigas conversam sobre o projeto. Leônidas chega ao local e cumprimenta todas. Ele pergunta a Gaivota como foi a reunião delas. Margarida fica nervosa e não fala com o agrônomo. Ela aproveita a ida da Maracuxa para ir embora do local. Vicky se retira e deixa Salinas e Gaivota sós. A venezuelana corre até a amiga para saber o que aconteceu lá dentro. Margarida, enciumada, comenta do jeito como Salinas falou com a Gaivota e afirma que ele chegou ao local logo perguntando como foi o dia dela. Maracuxa rechaça, dizendo que a amiga está repetindo as mesmas coisas e sempre na defensiva, sem querer ver as coisas boas da vida. Ela ressalta que, se as coisas eram tão sérias, deveria ter contado a Gaivota. Margarida comenta que ficou com vergonha de contar, para não parecer uma morta de fome comendo as sobras dos outros. Maracuxa, irônica, agradece a ela pela parte que lhe toca. A mulher tenta se desculpar pelo que falou e diz que ficou chateada com a forma como ele falou com ela. A venezuelana rechaça, dizendo que ela está exagerando, e afirma que Salinas a cumprimentou de forma fofa e especial, bem diferente da forma como tratou a Gaivota. Margarida fica levemente animada e se questiona o motivo de se apaixonar tão rápido. Maracuxa questiona se a noite foi tão intensa assim. A mulher confirma e relembra da noite em que dormiu com o agrônomo. Ela ressalta que o homem a fez se sentir especial e importante. A venezuelana frisa que ela merece ser tratada como uma rainha. Margarida confessa que não sabe o que está sentindo. Maracuxa frisa que é amor à primeira vista. A mulher conta que Salinas a surpreendeu e comenta que não o deixou ir embora, pois queria que ele ficasse ao seu lado. Ela salienta que, se Salinas ficou com ela só por uma noite, irá se fechar para o amor.
Arthur comenta com o patrão a preocupação com o café especial e diz que não sabe qual será o próximo golpe que virá. Ele relembra da gaivota ao chegar na fazenda. Aurélio cumprimenta o amigo. Ele liga para a namorada pedindo para trazer o café especial para preparar um café para o patrão. Gaivota conta sobre a reunião e comenta que terá que esperar até a próxima para ver se as mulheres aparecem. Salinas frisa que elas irão vir, pois a mulher consegue sempre o que quer. Teresa rechaça, dizendo que não depende só dela, mas de todas elas. Leônidas afirma que a proposta dela é ótima e diz que todas irão apoiá-la. Gaivota agradece e frisa que não será fácil. Salinas enfatiza que a palavra fácil deveria ser tirada do dicionário e diz que fica feliz por ela e por todas as mulheres. Ele afirma que o projeto tem aroma de mulher. A mulher ressalta que há uma pitada de homem também, pois, se não fosse ele e o seu Antônio, nada disso seria possível. Leônidas frisa que ela pode contar com ele sempre que precisar. Gaivota questiona se eles podem trabalhar juntos, apesar de tudo. O homem confirma. A mulher confessa que sente muita saudade dele e da amizade deles. Ela frisa que não quer magoá-lo novamente. Salinas conta que também sente saudades dela e diz que quer a amizade dela. Ivan revela a Lúcia que Carlos Mário não quer ajudá-lo e pergunta quando o irmão vai voltar da fazenda. A loira fica confusa, pois não sabia da viagem. Ela questiona o motivo dele perguntar a hora que Sebastião chega. O Valerro afirma que ele irá ficar sabendo do container e logo descobrirá que o depósito da Café Elite está cheio de café inferior embalado como café prêmio. Ele frisa que precisa tirar logo o café dos depósitos antes que o irmão veja. Gaivota pergunta ao agrônomo se teria algum problema se ela e a mãe viessem morar na cidade novamente. Ela esclarece que continuaria com os horários e tudo igual, mas seria direto da fazenda. Leônidas indaga o motivo e pergunta se ela não está confortável em Bogotá, na casa. A mulher esclarece que não fazia ideia do quanto sente falta do campo e diz que deseja que o filho cresça com o privilégio de estar nas montanhas e ver a paisagem. Salinas afirma que entende perfeitamente, mas ressalta que será muito difícil vê-lo saindo de casa. A mulher frisa que não morar juntos não significa não se ver e afirma que ele fica mais na fazenda do que em Bogotá. Ela aproveita para convidá-lo para ser padrinho do Fernando. Sebastião prova os 2 cafés especiais e percebe que não são os mesmos produtos. Arthur revela que os 2 vieram do depósito de exportação e conta que um deles veio com mistura de café de baixa qualidade e o outro não. Aurélio enfatiza que todo o café que está saindo é cultivado lá. O Valerro nega e afirma que estão usando eles para misturar a porcaria do café. O gringo sugere ir à fazenda falar com Carlos Mário. Sebastião nega e ressalta que ele saberia o que está acontecendo. Ele afirma que precisa de uma prova contundente. Arthur levanta a possibilidade de outra pessoa ir sem Carlos Mário saber. Aurélio recomenda o Salinas e diz que irá ligar para o agrônomo. Gaivota afirma que não consegue imaginar a vida dela sem ele e diz que ele é muito importante na vida deles. Ela frisa que não quer que o filho cresça sem o padrinho. Leônidas aceita e pergunta se ela planeja morar na fazenda. A mulher nega e diz que seria loucura. O homem salienta que Sebastião irá insistir. Gaivota confirma, mas ressalta que a fazenda é dos Valejos e não dela. O agrônomo enfatiza que é do Sebastião e também do Fernando. A mulher rechaça, dizendo que o filho tem o que a mãe e ela têm. Ela frisa que seria como um filme de terror tomar café da manhã com Paula, Ivan e Júlia. O homem brinca dizendo que isso pode acontecer. Ele recebe uma ligação do Aurélio. Após a ligação, conta que Sebastião está na fazenda querendo falar com ele. Lúcia afirma que tirar todo o café dos depósitos não é suficiente e diz que toda essa mercadoria está registrada no inventário da empresa. Ivan confirma e conta que não tem como comprar 12 toneladas de café premium de um dia para o outro. A loira concorda e sugere que ele recomponha a mercadoria e reenvie a compra. O Valerro revela que o cliente não quer mais saber deles, pois acredita que foi enganado o tempo todo. A mulher lamenta por terem perdido o cliente e comenta que as ações da Café Elite estariam muito mais seguras nas mãos dela. Gaivota conta à mãe que não foi tão bom como imaginava. Carmela ressalta que todas elas já estão cansadas de ouvir promessas que não se cumprem. Ela frisa que a filha deveria chegar já com os fatos, ao invés de ficar com o papinho. A jovem concorda e enfatiza que elas precisam mostrar às pessoas que as coisas podem dar certo. Ela pergunta à mãe pelo filho. Carmela conta que ele está dormindo no momento. Gaivota tenta falar sobre Leônidas, mas a campainha começa a tocar. Carmela diz que precisa desligar, pois uma cliente veio buscar uma roupa. Ela vai até a porta e se depara com Júlia. Leônidas chega à fazenda Casablanca.
Ele comenta com Valerro que o café de Carlos Mário é equivalente ao deles e conta que é de boa qualidade. Aurélio frisa que é bom investigar para saber de qual fazenda ele está tirando o café. Salinas comenta que pode verificar como agrônomo e alerta sobre o perigo que Carlos Mário representa. Ele revela que tentaram pagar o triplo a ele pelo serviço, mas ele se fez de sonso. Arthur enfatiza que precisa dessa informação o quanto antes. Ivan liga para Pablo Emílio pedindo urgência para ele vir a Café Elite. Leônidas se oferece para ir amanhã à fazenda e diz que pode falar com Arthur ou Aurélio. Sebastião agradece e pede para ficar um pouco a sós com ele. O agrônomo confirma. Aurélio se despede deles e se retira do local. Arthur conta que amanhã eles irão ver o cafezal de cima, que está muito bom. Sebastião nega e revela que amanhã é o casamento da irmã dele. O gringo fica cabisbaixo com a notícia. Sebastião oferece uma cachaça para começar a conversa. Carmela pega o neto no colo. Júlia súplica para que a mulher não permita que Sebastião e Gaivota fiquem juntos. A escolhedora afirma que os dois são bem grandinhos, sabem quais decisões tomar e as responsabilidades que precisam assumir. A Valerro indaga se ela não vai ajudá-la. Carmela sente um cheiro de comida queimando e pede para ela segurar o bebê por um instante. Ela corre para a cozinha. Júlia fica encantada com Fernando e conversa com ele, dizendo que se parece com o avô. Pablo Emílio afirma que veio à empresa apenas por curiosidade, pois teve muitos problemas ao sair de lá, e pergunta o motivo da reunião. Ivan conta que está com problemas, pois precisa substituir uma grande quantidade do café que está no depósito por um de qualidade. Ele informa que são 12 toneladas de café. Pablo salienta que ele não quer que Sebastião descubra, pois o problema não seria pequeno, já que revelaria os negócios que tem com Carlos Mário. Ivan ressalta que teve a ideia de comprar o café nos supermercados para reembalar. Pablo afirma que isso é uma loucura e diz que ele gastará uma fortuna. O Valerro comenta que será algo em torno de 700 milhões de reais e frisa que, por isso, precisa dele à frente disso. Ele afirma que daria 5% para ele e frisa que seria em torno de 35 milhões por 2 dias de trabalho. Após algumas doses de cachaça, Leônidas confessa que algumas vezes pensou em sair no tapa com ele. Sebastião conta que já pensou mesmo. O agrônomo frisa que ele aborreceu muito a Gaivota e demorou para tomar decisões. O Valerro afirma que ele tem razão ao dizer isso. Frisa que as circunstâncias não ajudaram em nada e agradece pelo cuidado com Carmela, Gaivota e Fernando. Leônidas comenta sobre as coisas que Fernandinho gosta de fazer e confessa que sempre achou que o levaria ao estádio para torcer pelo time dele. Afirma que dói mais entregar Fernando a ele do que a própria Gaivota. Sebastião afirma que tudo isso é muito lindo e diz que esses momentos que ele está contando são todos lindos, mas frisa que gostaria de tê-los vivido e que isso lhe foi negado. Pablo afirma que essa é uma operação muito arriscada. Ivan confirma e diz que, por isso, precisa de alguém de confiança como ele. O homem ressalta que antes ele não confiava tanto assim. O Valerro salienta que um dos dois seria demitido e já haviam resolvido esse acordo. Pablo Emílio reclama do acordo e diz que, mesmo sabendo de todas as informações que ele sabe sobre eles, ainda assim o mandaram embora da empresa. Ele rechaça que, quando começou a trabalhar lá, era assistente, e aos poucos foi crescendo e estudando, até que o demitiram por proteger o chefe. Ivan questiona se ele irá aceitar ou não. Pablo indaga se Carlos Mário sabe disso. O Valerro afirma que está pedindo esse favor e diz que não será de graça. O homem frisa que irá pensar se vai aceitar ou não. Pablo Emílio sai do local com um sorriso vitorioso. Júlia, entrosada com o bebê, começa a cantar uma música que Otávio cantava para os filhos. Carmela observa a cena de longe, emocionada. A Valerro percebe e fica sem jeito. Carlos Mário ordena ao capataz que fique grudado na Márcia. Pablo Emílio conta sobre a proposta de Ivan. O mafioso afirma que está tudo indo como planejado e comenta que não avisaram ao Valerro sobre a ligação que receberam falando que o café estava misturado. Pablo concorda e diz que todos ficaram calados. Ele conta a proposta que Ivan fez. Carlos Mário indaga quanto ele irá pagar. O homem afirma que é uma grana bem alta. O mafioso manda ele pedir o triplo, pois Ivan não terá outra pessoa para recorrer, e afirma que ele deve gravar tudo. Ele frisa que é assim que irá se vingar dele. Martim comemora o investimento que Laura fez. Paula questiona se isso não tem chance de dar errado. O homem frisa que nunca deu algo errado com ele e diz que quer que ela continue apresentando os amigos ricos, como Laura. Júlia conversa com a escolhedora sobre o casamento na época dela e diz que antigamente durava a vida toda, mesmo na alegria e na tristeza. Carmela indaga se ela quer que pegue Fernando.
A Valerro nega e permanece com o neto no colo. Ela desabafa que estava muito cega para perceber a verdade e conta que Ivan se casou com uma mulher linda e de boa família, mas está se separando. Diz que Sebastião e Lúcia são um desastre. Júlia confessa que está cheia de medo e angústia. Ela frisa que não sabe o que fazer para ajudar os filhos a não se perderem no caminho. Carmela ressalta que os filhos dela já são adultos, e depois de uma certa idade, cada um deve viver a sua vida. Ela frisa que foi criada de outra maneira e diz que sempre soube das próprias responsabilidades. A escolhedora afirma que o que ela acabou de falar parece mais regras que só criam um rolo enorme, onde as pessoas acabam se arrebentando ou se enforcando. Júlia fica um pouco confusa. Carmela enfatiza que a Valerro fica prestando atenção no que está lá fora, nas outras pessoas e nas aparências, ao invés de prestar atenção no que é mais importante. Ela afirma que não importa se o vizinho tem ou não dinheiro, o mais importante é que ele seja honrado e que respeite as filhas dela. Júlia fica pensativa.